Bom dia a todos. Meu grupo é composto por mim, Eduarda Fernandes, Ana Clara, Yarla, Gleice, Maria Eduarda e Iranilton. A gente ficou responsável pelo Diário de Bitita, da autora Carolina Maria de Jesus. Bom, Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Ela foi criada na miséria e vítima constante de preconceito, e foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. Carolina de Jesus é autora do Quarto de Despejo, livro que foi publicado em 1960, obtendo repercussão internacional. Ela também é responsável pelas obras Casa da Alvernária, Diário de uma Ex-Favelada, em 1961, que foi publicado, Pedaço da Fome, publicado em 1963, e Provérbios, em 1965. Devido à sua fama, o assédio da imprensa e a atenção do público e do governo, ela voltou à miséria quase absoluta, a mesma vida favelada a qual ela abordava em seu livro. Pobre e esquecida, pouco antes dela falecer, em 1967, ela entregou aos jornalistas que foram entrevistá-la os 2 cadernos manuscritos que compõem o Diário de Bitita. O livro Diário de Bitita narra a infância, adolescência e início da vida adulta de Carolina Maria de Jesus. O livro foi publicado pela primeira vez em 1982. Antes de sua morte, Carolina deu 2 cadernos com anotações sobre sua infância para uma jornalista brasileira chamada Clélia Pizza. Ele, posteriormente, foi publicado no Brasil muito depois da morte da autora. Esse livro conta com 20 capítulos, onde ela aborda questões como racismo, machismo e a pobreza, pelos olhos de uma criança muito alegre e animada, que aprendeu a ler em seu pouco tempo de escola e foi uma das poucas pessoas de sua família que aprendeu a ler. Bitita, como era chamada e conhecida pela família e amigos, só ouviu seu nome verdadeiro e completo quando passou a frequentar a escola. Apesar da abolição da escravatura lá em 1888, os vestígios de longo prazo de sofrimento e negligência dos negros permaneceram fortes na década de 1920 e na mentalidade da sociedade também. Nascida e criada no interior de São Paulo, as narrativas e observações de Bitita retratam a época em que fomos transportados para uma sociedade que ainda tratava os negros como escravos inferiores. Como os escravizados não recebiam indenização e eram deixados à própria sorte, muitos ficavam em fazendas ou iam para a cidade em busca de trabalho. Mas a população ainda vivia em extrema pobreza. Ao mesmo tempo, os imigrantes ganhavam terras e incentivos para prosperar no Brasil. Bitita relata em seu livro que quando os italianos vieram para cá, tiveram todo o incentivo dos senhores donos dos engenhos de café. Eles podiam plantar onde queriam e ganhavam muito dinheiro apenas para cuidar das plantações e dos animais. Mas quando os italianos viram no comércio uma forma de ganhar dinheiro, migraram para a cidade, deixando os senhores desesperados, prometendo aos negros que se voltassem as condições de trabalho melhorariam e eles iriam ganhar muito dinheiro, coisa que não aconteceu. Na época de sua infância, a sociedade ainda era agrícola e os empregos eram voltados para o campo ou nas casas de família de grande prestígio da sociedade, onde eram alvos de preconceitos e abusos. A busca constante por trabalho e alguma forma de sobrevivência é um tema recorrente do livro. Carolina de Jesus narra as desaventuras de sua mãe e mais tarde de si mesma, mudando de um lugar para o outro em busca de algo que lhe fosse bom e pagasse decentemente pelos seus esforços. Explorada e humilhada por patrões que agiam como se ainda fosse donos de escravos e se recusavam a aceitar Betita quando ela estava doente e impossibilitada de trabalhar. Essa dor na vida de negros e pobres é contada pelo olhar de uma jovem que, apesar de seus fardos pesados, encontrou nos livros um meio de se erguer. O livro O Diário de Bitita foi escrito em forma de diário, dividido em capítulos curtos que trazem reflexões sobre um tema e um momento vivido por ela. O livro mistura de uma forma narrativa única a um conjunto de pensamentos e lembranças sobre algo mais específico. Ainda que não seja essa a proposta, seria possível abrir um capítulo e lê-lo sem a necessidade de ter lido os outros capítulos, pela maneira em que ele foi escrito. Mas é na leitura do livro como um todo que se vê o desenho de uma vida que vale a pena conhecer. O Diário de Bitita é um livro de extremamente importância e relevante
principalmente nos dias de hoje. Porque se a gente for pensar nos dias de hoje, que o racismo já é um assunto bastante discutido, debatido, já existem diversos movimentos antirracistas, e que hoje a gente sabe que os pretos, pobres, mulheres faveladas têm a oportunidade de se expressar e falar, contar sobre a sua realidade, o que eles passam no dia a dia. Porém, na época que Bitita escreveu esse diário, na época que esse livro, na época que ela viveu mesmo, não era uma coisa que era falado, até porque racismo não existia. Racismo que eu falo é a terminologia, o nome, não existia. Então, por quê? Porque os pretos era uma coisa normal, né? Os pretos eram mercadorias, eles eram vendidos, comercializados e isso. Então, ela começa a falar também sobre a abolição da escravatura. Ela fala sobre como os negros eles ficaram extremamente desamparados quando aboliu a escravidão. Aboliu a escravidão, mas só no papel, né? Por quê? Porque os negros continuaram sendo escravos. Porque a partir do momento que as pessoas sequestraram esses negros, trouxeram essas pessoas para o Brasil, onde eles não tinham conhecimento de nada, tentaram apagar a história e cultura deles, deixaram eles sem condições nenhuma. Então, quando aboliram a escravidão e, entre aspas, libertaram eles não tinham para onde ir, eles não tinham como trabalhar, não tinham como fazer nada. Então, muitos se viram na obrigação não, até porque para muitos não era opção, era realmente obrigação. Então, eles se viram como única opção continuar sendo escravos. E muitos que tentaram sair e procurar um trabalho não sabiam como administrar esse dinheiro, porque isso era uma coisa que o dinheiro era tido apenas para pessoas brancas. E aí eles foram deixados extremamente sem reparação, sem amparo, sem nada. E então não tiveram oportunidade, né? E uma coisa interessante, porque Bitita, ela foi uma das únicas pessoas de sua família a ser alfabetizada. Então, esse conhecimento que ela adquiriu durante a sua alfabetização fez com que ampliasse esse campo de visão e ela pensasse à frente do seu tempo. E aí ela fala sobre como eles tentaram apagar, né, a cultura preta, as pessoas pretas, com o que hoje chamamos de miscigenação, que muita gente acha muito lindo, porém, que não foi uma coisa linda de que aconteceu. Na época, eles viram como uma coisa de reintegração, de tipo, se a gente colocar uma mulher preta e um homem branco, vai nascer uma criança branca e por aí vai acabando com o preto. Porém, eles não conseguiram extinguir essa raça, não conseguiram extinguir. Então, hoje é o que chamam de mestiços, de forma, um termo que hoje não é legal, de mulato, de pardos, né? Então, é o que muita gente acha lindo, não foi nada lindo. Foi realmente coisas assim, violentas e estupros. E uma coisa que também chama a atenção, que a gente pode pensar, quando ela fala sobre como os negros foram extremamente desamparados quando foram libertos, né, entre aspas, é sobre o sistema de cotas que hoje a gente tem, né, e que muita gente acha que é preconceito com branco, muita gente acha que é esmola. Porém, quando a gente vai olhar para essa visão histórica, a gente percebe que realmente é uma reparação, porque na época os pretos não tinham essa oportunidade. Por quê? Estudar era uma coisa estreita ali para os brancos, você ter dinheiro era uma coisa apenas para os brancos. Então, hoje, graças a Deus, né, graças que as coisas estão evoluindo, a gente tem esse sistema de cotas onde dá oportunidade para os pretos para retomar o que foi tirado há muito tempo, né? Porque um povo que sofreu, que foram sequestrados, que sofreu um grande genocídio, que tentaram excluir e apagar suas vidas, mulheres abusadas e estupradas e diversas coisas do tipo, é uma reparação realmente histórica, e por isso que eu acho que é uma obra extremamente interessante. Então, quem tiver curiosidade, oportunidade de ler, possa ler, porque amplia bastante a visão. O Diário de Bitita mostra uma realidade de uma jovem negra que se passa em um contexto de pós-abolição da escravidão. Nesse contexto, se passa a realidade de morar em uma favela e sofrer perseguições policiais, sem motivos lógicos, uma perseguição baseada apenas na criminalização de uma cor e no preconceito sobre ela.
Nisso, ela aponta as dificuldades com o descaso e a falta de acessibilidade a serviços básicos, o acesso à saúde e um surto de chagas amedronta parte da população. O livro faz uma imensa reflexão sobre o racismo e o preconceito com uma raça, o qual está enraizado na nossa sociedade, o qual a nossa sociedade redigriu em tempos de escravidão, com pensamentos retógrafos sobre supremacias raciais. A obra O Diário de Bitita, escrita por Carolina já adulta, destaca vários acontecimentos, e entre eles estão o racismo e a desigualdade social, que são questões que se fez presente no livro e que se faz presente atualmente. No livro, ela problematiza a desigualdade social, apontando as situações de dificuldade que as pessoas pobres passavam por adquirir o conhecimento, por exemplo. E esse problema ainda acontece, pois está presente em todos os lugares por meio de situações que envolvem questões econômicas, de gêneros e outros. Outro problema é o racismo. A Carolina sofreu racismo desde pequena, sendo chamada pelas pessoas de negrinha. Atualmente, muitas pessoas sofrem de racismo. É uma situação que persiste na sociedade. As pessoas negras são as que mais sofrem. Por exemplo, no mercado de trabalho, há uma desigualdade salarial entre pessoas brancas e pessoas negras. Ou seja, em muitas empresas, mesmo exercendo a mesma função, os brancos recebem o salário mais alto. Outra situação também é que as pessoas negras são as que mais morrem assassinadas, são as maiores vítimas da violência. Sendo assim, em 2013 surgiu o movimento Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam, que é um movimento que surgiu com o objetivo de denunciar e mostrar a maneira agressiva que policiais americanos tratam vidas e corpos negros, reivindicando por justiça para que esses policiais respondam aos crimes que cometeram. Sendo assim, o movimento é para reivindicar a importância da vida negra na sociedade.